A palavra do Senhor, ela começa nos trazendo uma mensagem muito intrigante. Ela vai falar de um homem chamado Gideão. Este homem, aleluia, estava juntamente na tua casa, num lugar desprovido, aleluia, eu quero dizer, num lugar que não era lugar de costume para malhar trigo. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz que ele estava no largar. Largar já começa por aqui, irmãos. Não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisotear uvas para se fazer vinho. E aqui eu já começo a dizer para você, aleluia, assim como o Senhor tem falado comigo, é no meio, aleluia, de muitas coisas difíceis, é que eu começo a fazer as coisas novas se renovar. Você ainda não entendeu? O lugar da tua humilhação não significa que Deus te desamparou e nem muito menos se esqueceu de você. Muito pelo contrário, o lugar onde você está sendo mais humilhado, onde você está sendo, aleluia, muitas das vezes escondido para prover o que há de melhor para a tua casa, para os teus, para a tua vizinhança. E muitas das vezes estão olhando e estão dizendo, está numa dificuldade muito grande. Mas eu quero te dizer nesta noite, há um anjo do Senhor que pode ter um encontro marcado contigo neste lugar. Mas o que eu preciso fazer, missionária, para que esse anjo se apresente a mim? Você precisa estar no lugar da posição que o Senhor te escolheu. Primeiramente, Deus não falou para ele, somente vai. Não, o Senhor, varão valoroso, eu sou contigo. Ele se apresenta como um Deus soberano, a qual, aleluia, o homem não pode fazer. Porque diz na palavra que de tempos em tempo aquele povo plantava, aleluia, mas não colhia o necessário. Por quê? Porque os medianitas, aleluia, vinha e tirava tudo que eles tinham, aleluia. Mas diz a palavra do Senhor que enquanto os Gideão estavam olhando o trigo, chorando aos pés do Senhor, aleluia, e se questionando por causa da situação que aquele povo estava vivendo, Deus enviou um anjo para falar com ele. Aleluia, enquanto, aleluia, o Gideão estava no lagar, Deus enviou o anjo chamou ele de varão valoroso. O Senhor te chama hoje, aleluia, de servo valoroso, porque Ele te escolheu no meio da tua dificuldade. Eu não sei como você, aleluia, chegou até aqui. Eu não sei quantos anos de crente você tem. Eu não sei quantos anos de ministérios você tem. Mas eu quero te dizer que os planos do Senhor para a tua vida, eles não se frustraram. Aleluia, você não é um projeto falido na mão de Deus. Para, aleluia, Gideão estava perdido. Para Gideão, ele estava vivendo, aleluia, em um tempo, aleluia, em que o inimigo vinha e tirava tudo dele. Mas diz a palavra também que no começo de Juízes, aleluia, o Senhor levantou alguns sacerdotes para cuidar. E quando o último sacerdote faleceu, o povo se afastou dos preceitos do Senhor. Se voltaram a fazer as mesmas práticas. E é muito interessante isso aqui, eu quero reprisar. A missão, ela não desiste do teu chamado. A missão não desiste de você. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós vamos querer sair da presença do Senhor. Muitas das vezes nós vamos querer abandonar o chamado que Deus nos deu. E muitas das vezes nós vamos querer voltar para o mundo. Mas quando Deus fez um selo, Ele selou com mãos fortes. O selo do Senhor não se apaga. Diz a palavra do Senhor que por onde, aleluia, a descendência de Abraão passava, havia uma marca sobre eles, uma promessa sobre eles. A mesma marca, ela está aqui. A mesma marca está sobre você. Deus não te perdeu de vista. O Senhor não te perdeu de vista. Você tem uma marca da promessa sobre a tua vida. Aleluia. Por onde, aleluia, aquele povo passaria, haveria uma marca da promessa. Mas também haveria processos. Haveria muitas coisas que iriam acontecer para o amadurecimento deles. Mas aqui diz a palavra do Senhor que Gideão, quando ouviu, aleluia, o Senhor chamar ele fez um propósito com o anjo e disse: anjo, se tu mesmo é enviado do Senhor,
espera aqui que eu vou ali preparar cozidos, vou preparar pão e vou te trazer. Quando ele foi, o anjo ficou no mesmo lugar. E eu quero te dizer uma coisa. Talvez você saiu, aleluia, da presença do Senhor, aleluia, fazendo voto com o Senhor, e outra hora saiu da presença do Senhor. É muito estranho que Deus está falando aqui comigo, mas eu estou entendendo esse mistério. Tem pessoas que saíram da presença do Senhor por um momento, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que te chamou naquele lugar ainda te espera lá para cumprir aquilo que você disse que iria fazer. Porque outra hora você assumiu e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas chegou a tribulação, chegou os processos e você abandonou tudo. Chegou o tempo da seca e você não quis mais servir ao Senhor. E não é problema meu não, muito pelo contrário. Eu tenho uma notícia para te dar. O problema do Senhor é Ele quem resolve a tua causa. Aleluia, o que nós fazemos como igreja é interceder, é orar, é pegar a tua causa e entregar aos pés do Senhor Jesus, porque Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Mas eu quero te perguntar, como o salmista cantou: o que daremos ao Senhor pelos dias? Aleluia, o que darei ao Senhor? Eu, em forma de gratidão. O que você tem dado ao Senhor? Qual é o teu louvor? Qual é a tua adoração? Aleluia, cadê o teu corpo vivo? Cadê o teu corpo, aleluia, que só se movimenta na hora do louvor, mas quando fala em posicionamento você não quer se posicionar? Cadê, aleluia, o teu glória a Deus? Quando a palavra está ministrada e você não tem sede de glória. Eu posso até ficar sem voz, as pedras vão continuar clamando. Aleluia. Eu posso até ficar sem voz, as pedras vão continuar clamando e você vai continuar ouvindo. O Senhor está pedindo que você se posicione, que você entre na guerra, que você não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, apenas faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque é tão difícil, né? Eu estava ali olhando aquele poço e meu esposo cavando. Alguns irmãos aqui sabem o que a gente está passando. E quando eu olhava o poço, e eu olhava aqui muitas das vezes, eu falei para a irmã Kelly que eu entrava dentro daquele poço também para tirar terra. E eu ficava olhando e eu falava: meu Deus, que peleja é essa? Que peleja é essa? Mas o Senhor está querendo nos ensinar alguma coisa. O tempo, aleluia, da minha e da tua frustração não é para você ficar parado. O deserto da tua vida não é para você montar campanha, não. E nem muito menos ficar dormindo no deserto. Deserto é passageiro, igreja. Deserto é para levantar crente que não está na posição. Deserto é para levantar, aleluia, crentes que não querem posicionamento. Aí Deus nos coloca no deserto. Deus nos coloca à prova. Porque tem uma nação para você, aleluia, glorificar a Deus. Tem a tua vizinhança para você falar do nome do Senhor. Tem no teu trabalho. Deus está te preparando para alguma coisa. Pode ter certeza. Você não é ninguém descartável para o Senhor. Aleluia, aonde o Senhor te colocou, aonde o Senhor te plantou, Ele tem uma obra na tua vida. E Deus só vai arrancar quando você obedecer. Porque quando Gideão obedeceu a voz do Senhor, ele achou, aleluia, eu falando aqui, ele achou que 32 mil não daria conta. Mas se Deus estava com ele, ele ia. Mas diz a palavra do Senhor que Deus prova, aleluia, para saber como é que está a nossa fé. Deus nos coloca no estreito para saber se a nossa fé, aleluia, está inabalável mesmo, ou se nós vamos murmurar, ou se nós vamos reclamar. Deus falou para Gideão: Gideão, fala para os covardes e medrosos que voltem, para que eles não se gloriem contra mim, me dizendo que a mão deles o livrou. Mas muito pelo contrário, quem está trabalhando é a mão do Senhor. Quem está falando é a voz do Senhor. Quem está dizendo: vai, Gideão, nessa tua força, meu
glória é minha, a glória é minha. Para pensar, a glória do meu deserto, ela não é tua, ela é do Senhor Jesus. É Ele que peleja contra nossas guerras. É Ele que luta nossas guerras. É Ele que entra no quarto escuro quando você não tem mais força. É o Senhor que está lá. É Deus que visita quando você não tem saúde. É o Senhor que cura. Aí Deus falou a Gideão, quanto sobrou? Aí Gideão olha e fala, tem 10 mil, agora vai. Não, Gideão, faz descer o povo às águas. Irmão, isso aqui é mistério. Quando nós estávamos orando, né? E eu falei, meu Deus, quando eu li essa mensagem, eu falei, meu Deus, isso aqui é mistério. Aleluia. Enquanto Gideão ordenava o povo descer as águas, estava todo mundo achando que ia beber água para ir para a batalha. Mas Deus estava preparando mais um processo para ser passado. E a peneira do Senhor iria passar. Quando eles chegaram nas águas, não deram nenhuma ordem, apenas beba. Faz o povo beber água. Olha aqui, eu quero te dizer que Deus está te dando estratégia nessa noite. Você não vai ficar desapercebido, não. Você não vai ficar confundido, não. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Porque enquanto, aleluia, os 10 mil estavam bebendo água, havia apenas 300 que estavam apanhando a mão na boca e olhando ao redor. Estava em vigilância. Era água, aleluia, sobre a mão e a mão sobre a boca. Enquanto isso, meu irmão, 9.600 estavam com a boca dentro da água, desapercebido. Aí Deus falou, volta esses 9.600. Só fica só os 300. Quem é os 300? Quem é os 300 nessa noite? Quem é os 300 nessa noite? O Senhor te separou. O Senhor te separou como os 300. O Senhor te separou como os 300. Se não tem espada, se não tem escudo, Deus está te levantando para fazer a diferença. O Senhor está te chamando para a diferença. Deus está te chamando para uma diferença. Quando aqueles homens, aleluia, olharam e viram, só sobrou 300. Aí Deus falou assim, pega a estratégia. Pega cântaros. Pega tocha. Pega espada. Aleluia. E vai descendo, marchando. Quebra os cântaros. Bate espada com espada. Confunde o inimigo nessa noite. Porque Deus está dando livramento no meio da tua batalha. E a batalha de Gideão não era carnal. Sabe por quê? Porque no reino espiritual Deus já tinha dado vitória. Aleluia. No reino espiritual Deus já tinha liberado a ele. Varão valoroso, eu sou contigo. Leva este povo. Quando Deus na tua palavra diz que a vitória é dele, ele não mente, ele não confunde. Muito pelo contrário, a batalha é garantida, mas tem processo. Tem processo para ser passado. A vitória está lá na frente, mas só os perseverantes continuam de pé. Só os perseverantes continuam na batalha. Só os perseverantes continuam com a tua espada. Só os perseverantes continuam com o teu fogo. Só os perseverantes continuam na marcha. Só os perseverantes vai para a guerra. Só os perseverantes continuam na oração. Só os perseverantes não desistem da tua casa. Só os perseverantes não desistem da tua parentela. Só os perseverantes, eu vou continuar falando, não desistem da tua vizinhança. Só os perseverantes não desistem de quem está na boca. Só os perseverantes não desistem do jardim panorama. Deus está dizendo nessa noite, se você é perseverante, não desista do teu bairro, não desista da tua casa, não desista do teu chamado, não desista daquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. É prova, é difícil, é batalha, mas o Senhor te chamou para ser a diferente no meio dos 3.000 chamados. O Senhor te chamou para ser diferente.
Porque nesse tempo, aleluia, nós estávamos ali hoje no evangelismo e nós paramos para analisar enquanto o pastor ministrava. Aí eu virei para as meninas e falei: há poucos ainda que toma o microfone e prega contra a idolatria, contra a feitiçaria e via pública. Há poucos ainda que diz: larga esse vício, larga essa macumba, larga essas imagens. Há poucos ainda que tem a coragem de dizer: aleluia, que só o Senhor salva. Só Ele salva. Se não for o intermédio de Jesus Cristo, você não tem salvação para o reino da glória. Seu amigo não pode te salvar. Aleluia. O teu pastor não pode te salvar. Mas aqui tem pão, ainda tem água. Aleluia. Se você tem sede, se você tem fome, aleluia, eu te convido a se posicionar para entrar nas regiões celestiais. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Irmã Cristina, Deus está te chamando. É do Nejo, esposa do evangelista Márcio. Deus está te chamando. Que mistério é esse? Quando Deus começa a levantar, nós queremos largar o barco, porque vem as provações. Que mistério é esse? Que nós temos o medo de um microfone. Aleluia, nós devíamos ter medo, aleluia, de não fazer a vontade do Senhor. Que mistério é esse? Que nós temos medo, aleluia, do testemunho da nossa parentela, que ainda não serve ao Senhor, e nós não queremos nos posicionar como evangelistas missionários, se o Senhor tem uma obra contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: cenário desfavorável é o melhor ambiente para Deus trabalhar. Eu sou prova, tem muitos irmãos aqui que são prova. Cenário desfavorável é o melhor lugar para você operar e falar do amor de Jesus. Cenário desfavorável é o melhor lugar para Deus trabalhar. Olha a vida de Gideão, que cenário desfavorável. Estava malhando trigo para os filhos, para casa. Para ele não tinha mais solução. Mas quando o anjo falou: eu sou contigo, depois de uma longa conversa, ele se quebranta. É muito difícil hoje em dia, aleluia, como eu disse hoje de manhã, há muitos que ainda dizem: eu te amo, Jesus, mas é só com a boca, como Isaías falou, e o coração está longe, porque amar a Cristo é fazer a vontade dEle, é andar com Ele, é conviver com o Espírito Santo dia a dia, é ouvir a palavra, é louvar o Senhor dentro da tua casa, mesmo que ninguém goste, mesmo que o teu vizinho não goste que você coloque o som. Meu irmão, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Vai, irmão, mesmo que não goste da tua glória, aleluia, Deus é contigo. Está com medo da tua aparência? Eu conjecturando a aparência de Gideão, um homem desfalecido nas suas provas, um homem que já não tinha mais força, porque malhar trigo não é igual uva não, irmão, que você só de apertar já sai o caldo. Não. Malhar trigo é diferente. Primeiro você começa a bater, a triturar para tirar a casca, aí vai tirando a casca, aí você tem que separar o trigo da casca e jogar fora a casca, aí depois você vem malhando de novo, vem moendo de novo, mas no lagar é diferente, é pilando até dar trigo. As mãos daquele homem já estavam desfalecendo de tanto pilar trigo naquele lugar. E tem um detalhe, tinha que ter estratégia, porque não podia fazer barulho, porque se fizesse barulho, os inimigos que estavam à volta poderiam ir lá e tomar o único trigo que ele tinha para dar pão para os filhos. E muitas das vezes, aleluia, você está assim, está chorando, malhando trigo no lagar, dentro do esconderijo. Tem gente que não pode nem ouvir o teu choro, porque vai dizer: tu não era crente, tu não é crente.
Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus que você está malhando trigo dentro do teu quarto, chorando, mas Ele ainda virá. Ele virá. Ele virá. E você vai ver a manifestação da mão do Senhor quando você terminar de malhar esse trigo, quando você preparar esse trigo, o Senhor vem consumir ele. O Senhor está te chamando. Mesmo que a tua situação esteja difícil, mesmo que o cenário é contrário. Missionária, na minha casa não está nada bem, meu casamento não está bem, os meus filhos não estão bem. O Senhor quer que você apresente a Ele, quer que você entregue Ele, aleluia, o teu lagar, o teu trigo, se prostra diante dEle e obedeça as ordens que Ele te dá. O último dia de campanha, vou testemunhar isso aqui. No último dia, pastor, de campanha lá no monte, as irmãs ficavam assim: Rosana, fala alguma coisa, tem alguma coisa de Deus para falar? Eu não tenho, não. Tem, você está muito quieto, você está balançando o olho para lá, para cá, para lá e para cá. E eu quero te dar uma estratégia também para a tua vida, que o Senhor me ensinou. Eu não posso levar só para mim, né? Quando você orar ao Senhor, não farde o Senhor com tantas coisas, sabe por quê? Porque às vezes a gente não é muito de pedir, é mais em ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque a oração é um diálogo. E um fala, espera e Deus fala. E aí quando eu entendi isso e elas estavam perguntando o que você tem, eu falei, não, é porque faltou palavras. E quando me falta palavras, eu sei que Deus tem algo para falar. E se Deus não tiver, eu fico esperando Ele falar. Eu não me precipito em falar mais nada, porque eu sei que as minhas orações foram levadas. Entenda uma coisa: quando você terminar de chorar, quando você terminar de falar com Deus, deixa o Senhor falar também, porque Ele quer ter intimidade com você. Nós precisamos entender o processo de Deus. Para Gideão parecia difícil no começo, mas quando ele entendeu o processo, quando ele entendeu que quem estava fazendo era Deus, para ele, aleluia, maravilhava com aquela situação, pois o inimigo se baratinou através da adoração, do barulho do cântaro quebrando, da espada fio a fio batendo, e eles dizendo: está vindo aí uma grande multidão. Começaram a se discordar entre eles, e todos caíram mortos a fio de espada. Os irmãos têm que entender, nós precisamos entender, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, a nossa luta é contra as potestades. E aonde tem potestade, tem soldado preparado. Você está preparado? Aonde tem soldado, aleluia, potestade não fica de pé. E a batalha de Gideão foi uma das batalhas mais épicas, porque somente com 300 eles venceram o inimigo. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia.